Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, domingo eu estava aqui fazendo palestra, hoje de novo, e o pessoal está começando, né? Foi uma coincidência, já tinha marcado com o Sérgio e o rapaz que ia fazer no domingo, meia correria, e ele já pediu para mim. Bom, o tema que nós fomos convidados a falar, o que é o Espiritismo, né? É um tema bem complexo, né? E a gente encaixar ele num tempo de meia hora, numa pregação evangélica, a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura. E eu, no começo do ano, eu falei desse tema aqui no domingo. O Rodrigo pediu para falar desse tema e a gente tentou abordar os três aspectos a qual a doutrina se baseia, né, no alicerce do tríplice aspecto da doutrina espírita, e nós percebemos que tivemos que correr, né, porque é muita coisa para a gente falar. Então eu resolvi dar uma mudada um pouco e focar um pouco no aspecto mais principal do que é o Espiritismo, do meu ponto de vista, que é a religião. A doutrina espírita tem o seu tríplice aspecto: religião, filosofia, religião e ciência, né? Ou ciência, filosofia e religião como queira falar, né? Então a doutrina, o Kardec ele começa no livro que é o Espiritismo, dando no preâmbulo do livro, dando uma explicação, né, da parte científica e da parte filosófica da doutrina espírita. Então, vamos fazer só, como eu falei que eu vou focar um pouquinho mais na parte evangélica, vamos fazer só um breve relato para a gente lembrar, né, dessas duas partes, filosofia e religião. Então, o que é ciência? Né? Já que a doutrina espírita podemos chamar de uma ciência, é necessário a gente saber o que é uma ciência, o que é a ciência. Né? Então, lá no dicionário, lá no Google, né, diz que a ciência é um conjunto que explica os fenômenos obedecendo à lei que foram verificadas por métodos experimentais. Né? Então, a ciência ela se baseia na regularidade, né, e na previsão e no controle de certos fenômenos, com respeito à natureza, né, aos fenômenos naturais, né, de base natural. Kardec vai falar que para uma determinada ramo, né, de conhecimento, se dizer que é científico, ele precisa ter métodos, né? Observar os fatos, né? Fazer experimentos, né? E produções de teorias dentro dessas leis. E aí, essas observações, né, são, como eu posso dizer, são colocadas, né, para que outros cientistas possam passar pelo mesmo experimento e chegar ao mesmo denominador. E a partir daí essa lei passa a ser aplicada. Né? Então nós temos vários campos da ciência. Por exemplo, a astrofísica, né, ela vai estudar o cosmos. A biologia se preocupa com a parte do organismo, a microbiologia com os micro-organismos. Né? E a doutrina espírita? Né? Em que ramo da ciência a doutrina espírita se encontra? Né? Isso aí a gente precisa ter bem claro na nossa mente. Né? A doutrina espírita é uma ciência, mas não é uma ciência comum. Né? Ela tem o seu fundamento, tem o seu método, tem o seu objetivo de pesquisa, né, e análise. Né? Então, Kardec, lá no livro dos Espíritos, ele fala, no livro que é o Espiritismo, ele diz que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Então, vamos ver onde que se encaixa essa ciência de observação e essa doutrina filosófica. Então, como ciência prática, né, o Espiritismo estuda a relação que se pode estabelecer com os espíritos. Né? Como ciência prática, o objeto de observação é esse intercâmbio
né? Essa ação do espírito com o mundo material. Então, quando nós pegamos obras póstumas, né? Que tem lá, que é um livro escrito depois, como já fala, depois do desencarne de Allan Kardec, né? Nós vamos observar lá todo o trabalho de Kardec para trazer à lume a doutrina espírita. Né? Todo aquele trabalho para produzir o livro dos Espíritos logo no seu início. Então Kardec era um cientista, um estudioso, um pesquisador. Então ele não foi levado a codificar a doutrina espírita pelo impulso simplesmente de que as mesas giravam. Ele não diz a minha resposta. Entrevi naqueles fenômenos algo mais do que a simples futilidade de umas mesas ficar se jogando de um lado para o outro. Né? Percebi, né, que por detrás de um fenômeno inteligente existia algo inteligente. Então ele passou a estudar. Né? Ele fala lá, como ciência prática, estuda a relação que se pode estabelecer com os espíritos. Como filosofia, a doutrina espírita estuda todas as consequências morais que se decorrem dessas relações. Então, esse é o trabalho da doutrina espírita, né? Como ciência e como filosofia. Né? Kardec desenvolveu todo o método, toda a metodologia, né? Para estudar esse intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico. E nenhuma ciência, nenhum ramo da ciência pesquisa o mundo espiritual, estuda o mundo espiritual, só a doutrina espírita. Né? Então o Espiritismo, ele conclui dizendo lá no livro que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Então, quando nós adentramos uma casa espírita, né, e a gente espírita estamos meio esquecidos disso, né, nós temos a responsabilidade, né, de ter essa compreensão. E que a doutrina espírita não é um ouvir dizer, eu acho isso, eu acho aquilo. Né? A doutrina espírita, ela comprova todo esse intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico. Então nós estamos aqui hoje, né? Com certeza essas cadeiras não estão vazias. Né? Mas não é porque não tem ninguém sentado não que elas não estão vazias. Né? Porque existe um intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico. Em cada espírita cega, a espiritualidade está presente. E nas não cegas também. Porque tem espírito para tudo que é gosto. Né? E aí, no livro O Espiritismo e as suas expressões mais simples, né, Kardec traz uma outra mensagem a respeito desse assunto. Assim como a ciência propriamente, né, tem por objeto de estudo as leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Né? Assim como a ciência tem por objetivo as leis, né, básicas do mundo material, o Espiritismo tem como processo de estudo as leis do princípio espiritual. Uma das forças da natureza, ele fala, que essas leis espirituais são uma das forças da natureza, a interagir incessantemente sobre o princípio material. Então, lá no livro dos Espíritos, quando está falando sobre os Espíritos, né, no capítulo dos Espíritos, né, o Kardec pergunta a espiritualidade, né, se o Espírito se ele é material, né, se ele é matéria, né, se ele tem forma. E a espiritualidade fala que o Espírito e matéria são coisas diferentes. Né? Existe o princípio espiritual, né? Daí no seu processo evolutivo chega até o espírito, né?
e o princípio material, do código universal, que é a matéria que nós conhecemos. Né? Então, para que existe uma ligação do espírito com a matéria, para que esse possa evoluir, para que ele possa progredir, crescer, tanto moral como intelectual. Nós chamamos de encarnação. Então, o espírito se reveste da matéria de cada planeta, ele vai viver, e aí ele passa a ter essa liberação através do seu corpo perispiritual, que nós chamamos de perispírito. Então existe toda essa ligação. E esse é o trabalho que a espiritualidade faz. Então Kardec fala bem assim: todos podem ser espiritualistas, mas só os espíritas são, mas só a doutrina espírita pode ser chamada de espiritismo. Só a doutrina espírita estuda a parte espiritual. Por que existe essa diferença de espírita e espiritualista? Porque as outras religiões espiritualistas, elas não se aprofundam no estudo do fenômeno espiritual e as suas consequências. O catolicismo é espiritualista, os evangélicos são espiritualistas, a Umbanda, o Candomblé, mas só a doutrina espírita vai bem mais além da certeza da comunicação da espiritualidade, se aprofunda através de conhecer essa interação do mundo espiritual com o mundo físico, com o mundo material. Por isso, esse tríplice aspecto. E as suas consequências? Que consequências são essas? São os fatores decorrentes dessa interação com os espíritos. O que nós estamos aqui fazendo com o espírito encarnado, a nossa ligação com a espiritualidade, o convívio mental, os processos obsessivos. Então, tudo isso traz uma consequência. Então, a parte filosófica do espírita, ela vem trazer toda essa informação. E a parte religiosa? Qual a finalidade da parte religiosa da doutrina espírita? E essa aí é a parte que nós vamos procurar se aprofundar mais. Porque, principalmente nos momentos de hoje que nós estamos vivendo. Então, Kardec, quando ele começou a fazer o trabalho da codificação, ele só veio trabalhar o livro que nós conhecemos sobre o nome Evangelho segundo o Espiritismo 7 anos depois. Ele só veio publicar esse livro em 64. Em 64 ele veio publicar o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. O livro dos Espíritos ele se divide em 4 partes. A primeira parte, que é a parte dos espíritos, e a segunda parte fala das leis morais da vida. Já nessa parte das leis morais da vida, Kardec já começa a abordar, já começa a perceber as informações de toda uma parte evangélica da doutrina espírita. E ele faz uma pergunta à espiritualidade, na questão 65 do livro dos Espíritos, porque ele já via que dentro de toda aquela informação que vinha sendo trazida pelos Espíritos, havia todo um encaminhamento de um lado moral, de uma necessidade de se trabalhar o nosso lado moral. E aí na questão 65 do livro dos Espíritos, 625 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta a espiritualidade da seguinte maneira: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? E aí os Espíritos respondem: Jesus. A partir daquele momento, Kardec começa a perceber
a importância cada vez mais da doutrina espírita. Ele ainda não tinha escrevido ainda o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele estava iniciando, no começo do Livro dos Espíritos. Porque o Livro dos Espíritos, quando foi editado a primeira vez, tinha 500 perguntas. Depois ele completa para 1000 e pouco. 1018, né? Se não me engano, né? É? 1018? E 18 questões do Livro dos Espíritos, né? O número certo, não, acho que é mais, né? Mais? Acho que é 1060, 1050 e pouco, né? Eu acho que é 1018. E aí ele transferiu. E aí. Eu só decorei duas. Hein? Eu só decorei duas. E eu nenhum. E aí ele começa a ver que as outras religiões, né? Porque o catolicismo era cristão, a igreja romana, grega, ortodoxa era cristã, o protestante era cristão, mas nenhuma dessas religiões abordava a questão da sobrevivência da alma, da importância, né, de nós aproveitarmos o nosso máximo de momentos encarnados para evoluirmos, da reencarnação. As religiões não abordavam isso. E Kardec começa a ficar preocupado, porque ele percebeu que o trabalho era muito mais sério do que ele imaginava. E quando a gente aborda esse aspecto da doutrina espírita na questão da religião, é importante a gente entender que a doutrina espírita é uma religião, mas não é qualquer religião. Não é uma religião comum. Nós temos o privilégio de frequentar uma religião que traz bases que servem não só para o nosso bairro, que servem não só para a nossa cidade, que servem não só para o nosso país, que servem não só para o nosso planeta. Que a religião espírita traz informações universais, de caráter universais. Que se a gente desencarnar hoje e reencarnar em Júpiter, o lei de código moral que nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo é o mesmo. É o mesmo. E eu vou dizer mais tarde por que é o mesmo. Então, na Revista Espírita de 1868, Kardec faz uma pergunta lá, e ele mesmo responde: a doutrina espírita é uma religião? E aí ele responde: o vocábulo religião tem duas acepções. A primeira, a acepção da palavra religião é uma hierarquia de sacerdotes, um conjunto de rituais e um sistema de dogmas. E aí Kardec responde que, neste sentido, de religião, no sentido de uma hierarquia sacerdotal, um conjunto de rituais e um sistema de dogmas, a doutrina espírita não é uma religião. Então, se nós pensarmos em religião nesse sentido, que tem os sacerdotes, que tem os rituais, que tem dogmas, a doutrina espírita não é uma religião nesse sentido. Quem fala é o codificador. E aí ele fala bem assim: existe um outro sentido. O vocábulo etimológico da religião quer dizer religar o homem a Deus, colocar o homem em encontro às leis divinas que regem a vida, um conjunto de princípios morais, E aí ele fala que neste sentido a doutrina espírita é uma religião. Então, quando alguém pergunta para a gente, o espiritismo é uma religião, a gente tem que perguntar primeiro para aquela pessoa o que ela acha que é uma religião. Qual é o sentido que ela vê numa religião? E nós temos que ter essa consciência que a doutrina espírita,
tem essa função de fazer com que o homem se religue a Deus, conhecendo as suas leis, compreendendo que essas leis divinas são universais e que amanhã ninguém vai desencarnar e vai acordar com a lei divina mudada. A lei divina vai ser sempre a mesma. Nós é que precisamos nos adequar. Não adianta continuar remando contra a lei divina, porque elas não vão mudar. Porque foi criada por Deus. Nós é que precisamos nos adequar. E é essa a função da religião espírita. Fazer com que o homem se volte para Deus. Né? Então, como eu falei, a grande importância da gente saber que a doutrina espírita traz informações universais. Por que eu falei isso? Né? Por que eu estou falando esse negócio? Quem está falando não sou eu, quem fala é o Kardec. Eu só vou passar para vocês a informação que ele traz para a gente. Né? E a grande vantagem de nós estarmos hoje na doutrina espírita. Eu não sei se é uma vantagem boa. Né? Aí vai ser de cada um. Para mim, às vezes, é uma vantagem que é meio dolorida. Porque nos convida a refletir muito sobre o que nós estamos fazendo a cada dia, a cada semana, a cada mês e a cada ano, cada vez mais que nós passamos dentro da doutrina espírita. Porque se a gente passar um ano na doutrina espírita e achar que tudo está bom, tem alguma coisa errada. Se nós passarmos 10 anos dentro da doutrina espírita e ainda achar que nós estamos bem, está tudo em paz, nada está acontecendo conosco, tem alguma coisa errada. Ou nós estamos no planeta errado. Lá em João, capítulo 14, deixa eu ver se está aqui ou só em outra parte. Lá em João, no capítulo 14, versículo 16, João traz a seguinte mensagem de Jesus, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 14, 15 a 17. Se me amais, guardai os meus mandamentos, palavra de Jesus. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não poderá receber, porque não o vê, mas nem o conhece. Mas vós os conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará, em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Esse último parágrafo aqui é muito importante. Porque Jesus não está falando que é ele que vai vir. Ele deixa bem claro. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará, em meu nome. Ou seja, não é ele. Não é ele. Não é ele que vai vir. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Quem será esse Consolador prometido? Quem será esse Consolador prometido? Há muitas religiões esperando Cristo voltar. Mas ele já voltou. O Consolador prometido já voltou. Na Gênesis,
no capítulo chamado Anunciação do Consolador, item 39, Kardec começa a esclarecer quem é esse Consolador que Jesus promete. E ele fala lá na Gênesis: o Consolador pois, no pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador deve ser o Espírito da Verdade. Tá, na gente. O Consolador pois, no pensamento do Cristo, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador deve ser o Espírito da Verdade. Ou seja, o Consolador é uma doutrina inspirada pelo Cristo. Deve chamar de Espírito de Verdade. Que doutrina é essa? Que Espírito de Verdade é esse? Obras póstumas. Kardec estava na sua casa, né, trabalhando na compilação da doutrina espírita, no Livro dos Espíritos. Ele estava selecionando as perguntas que foram enviadas em vários pontos do planeta, né? E eis que ele estava lá e começou um barulho. Um barulho muito grande, né? E ele não sabia de onde vinha. Kardec ele não era médium ostensivo, mas o barulho se fez ouvir. E aí ele pergunta até para a esposa dele se ela percebeu que o barulho era aquele. Ela falou que sabia, que viu o barulho, mas não sabia onde era. E aquele barulho era um barulho insistente. Ele estava tentando estudar, ele estava tentando fazer a compilação das perguntas, e ele não conseguiu, teve que parar. E o barulho só cessou depois que ele parou. E aí, no outro dia, ele vai para a reunião que ele fazia, né, na casa de uma das velhas. E lá nessa casa, o guia protetor era o espírito Zéfiro. Era um espírito que no começo, né, no início do trabalho de Kardec, ajudou muito Kardec na organização, né, dos trabalhos mediúnicos. E Kardec faz a seguinte pergunta, né? Tendes certamente visto o fato que acabo de referir. Poderei dizer-me qual a causa das pancadas tão persistente que eu vi? E aí Zéfiro responde: foi o teu espírito familiar. Com que fim batia daquele modo? Perguntou Kardec. Ele queria me falar. Pergunta o Kardec: poderei dizer-me quem é ele e o que queria? Resposta: pergunta você, ele está aqui. O espírito Zé fala para Kardec: pode perguntar para ele que o espírito que estava, seu espírito familiar está aqui. E aí Kardec fala: espírito familiar, quem quer que sejais, agradeço-vos a visita e peço-vos que me digais quem sois. Aí o Espírito responde: para ti chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, por um quarto de hora, aqui estarei à tua disposição. Então, como lá na Gênesis está escrito, o Espírito Verdade era o guia espiritual de Allan Kardec no desenvolvimento dos trabalhos da codificação. E aqui nós começamos a perceber que o Consolador prometido por Jesus, né,
Ver é a doutrina espírita. Trabalhada pelo próprio Cristo, que se apresenta como Espírito de verdade. Para toda uma orientação, todo um trabalho, para que nós possamos, 1856 anos depois da vida do Cristo, termos um norte seguro para podermos enfrentar esses momentos de transição a qual nós estamos passando. Por isso que eu falei no início. A mensagem da doutrina espírita é mensagem universal. Porque o espírito da esfera crística não vai trazer mensagem para uma região, para um povo simplesmente, mas traz uma mensagem que é código universal em qualquer canto do universo que a gente chegar. Amar o próximo como a nós mesmos é código universal em qualquer parte do mundo. Não vai ser diferente. E não adianta a gente querer esquecer desse detalhe. Não adianta a gente se munir de ferramenta e só pensar na gente. Porque nós vamos ser convidados a qualquer momento a refazer os nossos conceitos. Nós vamos ser convidados a qualquer momento a desenvolver os nossos laços morais, no sentido de amor fraterno. Estamos vivendo um momento de turbulência? Estamos, é natural. É um processo de transição. A humanidade está sendo chacoalhada por todos os cantos, por todos os lados. Porque sempre depois da tempestade vem a claridade, vem um momento de reflexão. E a doutrina espírita, a casa espírita é esse refúgio. A casa espírita é um refúgio aonde o verdadeiro ensinamento do Cristo deve se propagar. Para que nós possamos trabalhar as nossas questões morais. O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, esse livro pequenininho aqui, e quem não leu, procure e vai amar. Quando eu vi a primeira informação a respeito desse livro, eu fui procurar e achei ele no seio. Já tem um tempão. Relata que os benfeitores espirituais pediram ao Emmanuel que fotografasse uma cartilha, para que a humanidade pudesse refletir. E o Emmanuel traz esse livro, que é a cartilha de aprendizado lá no mundo espiritual. E aqui nesse livro tem uma lição 24 chamada Humildade. E o Emmanuel ele fala aqui da importância de nós trabalharmos a humildade em qualquer sentido da nossa vida. Porque ele fala aqui que a carência de humildade, que no fundo é reconhecimento da nossa pequenez diante do universo, surge na alma. A carência de humildade faz surgir na alma humana, ele fala aqui, enquistamento de sentimentos, quais sejam orgulho, cobiça, egoísmo e vaidade. Ou seja, a falta de humildade faz com que a gente desenvolva no nosso sentimento esses tumores, esses enquistamentos, ele chama aqui. E esses enquistamentos, eu fiz assim um resumo aqui, para a gente não demorar muito tempo. Esses enquistamentos de sentimento, tanto o orgulho, a cobiça, o egoísmo e a vaidade, ele causa uma tensão psíquica no ser encarnado. E essa tensão psíquica vai causar
né, vai somatizar, né, sentimento de desespero, né, de ciúme, de desrespeitos, de intemperância. Então, o indivíduo vivendo nessa situação 24 horas por dia, isso causado por falta de humildade. E a gente é melhor a gente avisar que humildade não é pobreza, não é sinônimo de pobreza. Porque nós confundimos isso. Ah, fulano é bem-vindo, porque é pobre. Não, não é isso não. Humildade é virtude. Porque se a gente achar que pobre é humilde, a gente vai dizer que todo rico não é humilde. E todo pobre é humilde. Né? Não é isso não. Humildade é virtude. E falta de humildade, né, faz com que a gente desenvolva orgulho. O indivíduo humilde ele é orgulhoso. Né? O indivíduo orgulhoso, ele quer sempre cada vez mais e mais e se torna desenvolve a cobiça. Né? O indivíduo orgulhoso ele é egoísta, ele é vaidoso. E tudo isso gera uma tensão psíquica, fazendo com que ele, para alcançar os seus desejos, ele se desespera. Né? O orgulhoso, ele tem ciúme de tudo. Ele não tem respeito por ninguém. E essas situações psíquicas vai fazer o quê? Vai somatizar. E essa somatização vai desenvolver doenças no corpo físico. Então, quando a gente chega na casa espírita, e é bom a gente ter essa ciência, nós vamos em busca do alimento espiritual. E esse alimento espiritual vai nos dar saúde, bem-estar. Eu vi um vídeo que a Nelly publicou lá no grupo hoje, fora de série da NET. Não sei se vocês ouviram. Foi já no finalzinho da tarde. E essa somatização vai gerar depressão nervosa, desequilíbrio emotivo, ulceração, né, disfunção celular, que nós chamamos de câncer. Está tudo aqui naquele livro que o Romeu fala. Eu só pulei só e que eu senti os sintomas, né, causados pela falta de humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito. Paulo Jesus. Pobres de espírito são aquelas pessoas humildes. São aquelas pessoas que estão abertas a uma mudança, a uma transformação. E esse é o grande trabalho da casa espírita. Esse é o grande trabalho da religião espírita. É fazer com que a gente possa desenvolver a humildade. É fazer com que cada um de nós busquemos o reino dos céus. Né? Em qualquer atitude nossa, em qualquer decisão. É dolorido? É dolorido. Buscar o reino do céu primeiro, antes de tomar uma decisão, não é fácil. Não é fácil. Ah, mas senão o reino do céu é tão bom. Mas para alcançar o reino do céu é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. E vai bem mais além do que nascer da água e do Espírito. Muito mais além. É preciso matar o homem velho. E esse é o nosso grande desafio. Esse é o que nos faz sofrer. É porque nós não queremos se separar do homem velho. Nós amamos o homem velho que somos. E esse é o nosso grande trabalho. E se não tivermos humildade para aceitar as consequências da coragem de matar o homem velho, nós vamos continuar sem alcançar o reino do céu. É só ver o exemplo de Paulo. Não foi fácil.
Saulo deixar de ser Saulo e se tornar Paulo. Onde ele ia, uma pancada. Desprezado pelos pais e por todo o povo que o amava. Para encontrar abrigo junto com os próprios discípulos do Cristo, por conta da desconfiança que ele causou antes, sofreu. Precisou ir para o deserto, se afastar de todos, deixar morrer o homem velho. Nós achamos muitas vezes que basta aceitar Jesus e se tornar um homem novo. Aceitar Jesus, gente, é matar o homem velho. E Paulo falou bem assim, quando ele matou o homem velho, já não sou eu mais que vivo, mas sim o Cristo. Eu estou tentando matar o Messias velho, já tem 20 anos da doutrina espírita, e cada dia que eu me acordo eu fico mais com raiva de mim mesmo, porque eu não consigo matar. Mas é necessário. Ainda bem que eu fico falando isso, que é nervoso, né? Que Deus nos abençoe a todos.